antes de começar a meditação aqui, no texto de Apocalipse 2:18, a quarta carta que Jesus escreve à igreja, desta vez na cidade de Tiatira, uma igreja situada na cidade de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor, da antiguidade, e muito rica em sua época. E Jesus escreve a essa igreja, e o que Jesus escreve a esta igreja serve nitidamente para nós, igreja de hoje. Esta carta foi endereçada exclusivamente para a igreja. Então tudo que Jesus fala aqui não é para quem está lá fora, é para a igreja, é para nós. Então preste muita atenção nestas palavras do Senhor Jesus. Vamos ao texto. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Olha para mim, por favor. Olhos como chamas de fogo significa que o Senhor Jesus vê tudo, que nada está oculto aos seus olhos, que ninguém, que nenhuma atitude, que nenhuma ação, que nenhum pensamento, que nenhuma intenção, que nenhum sentimento, nada passa despercebido aos olhos de Cristo. Ele enxerga tudo, ele vê tudo. Pés como latão reluzentes significa que o Senhor esmaga o quê? Tudo, principalmente o pecado, principalmente Satanás. Então veja bem, nada está oculto aos olhos do Senhor Jesus. Nenhum dos teus pensamentos são ocultos a Ele. Nenhuma intenção do nosso coração são ocultas a Ele. Como diz uma canção infantil, não sei se você já ouviu, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Tem uma canção infantil que é assim: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, e realmente não dá. Não há como se esconder de Deus. Não há como se esconder dos olhos de quem? De Deus. Às vezes existem pessoas que ficam preocupadas, né? Quando ela vai conscientemente cometer um erro, ela fica preocupada se tem alguém vendo. Ela fica preocupada se vai ter algum vizinho, se o pastor vai ver, se o membro da igreja vai ver. Mas o que importa? Independentemente que outros que não conheçam você não veja, Deus está vendo. E é com os olhos de Deus que nós temos que estar preocupados, não com os olhos dos outros. Sabe qual que é o problema da igreja atual? Ela fica muito preocupada com os olhos dos outros e não se preocupa com os olhos de quem? Do Senhor. Por isso que Deus, Ele abomina uma pessoa que vive de aparências diante dele. Porque tem pessoas que diante da igreja, diante dos irmãos, ela é uma coisa, fora ela é outra coisa totalmente diferente. E eu pergunto, do que adianta fazer bonito dentro da igreja? Do que adianta fazer bonito aos olhos dos irmãos?
e lá fora você faz tudo que desagrada a Deus, como se ninguém tivesse te vendo. Tudo bem, os irmãos podem não estar vendo, mas o Senhor está vendo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não cairmos na besteira de vivermos uma vida de aparência diante de Deus, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Deus se agrada, a Bíblia diz nos Salmos, que Deus se agrada da sinceridade no íntimo, e não de aparências. Deus não está preocupado com aparências, Deus está preocupado com o seu íntimo, com a sua sinceridade. E a pessoa que ela é sincera, ela não tem duas caras. A pessoa que ela é sincera, ela não tem duas personalidades. Por isso que ela agrada a Deus. A pessoa que ela é sincera, ela é aquilo aonde ela estiver. E Deus se agrada da sinceridade. Então o Senhor Jesus inicia essa carta deixando para a igreja esse alerta: olha, eu sou o Filho de Deus. Ele se apresenta, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, nada está oculto diante de mim, e tem os pés como latão reluzente, ou seja, poder para esmagar tudo, inclusive o pecado, inclusive aquele que insiste em viver no pecado e na iniquidade, tendo uma postura de pessoas ímpias. Então fica ligado, irmãos, não fique preocupado com os olhos dos outros, não. Se preocupe com os olhos de Deus, porque se você se portar de maneira correta aos olhos de Deus, então consequentemente você vai ser exemplo aos olhos de outras pessoas. Está dando para compreender? Se aos olhos de Deus você é honesto, então consequentemente você é honesto aos olhos de qualquer outra pessoa. Então nós não podemos ser uma igreja de aparência. Nós não podemos ser uma igreja de duas personalidades. Nós não podemos ser uma igreja de duplo ânimo. Tem que haver sinceridade no nosso íntimo. Quem está compreendendo até aqui? Aí verso 19, o Senhor fala assim: eu conheço as tuas obras. Está vendo aí? E amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que interessante. Jesus está dizendo: eu conheço você, eu conheço o teu amor. Não é isso que Jesus está dizendo? Então Jesus está elogiando: eu conheço o teu amor, eu conheço que você é uma pessoa de fé. Olha Jesus falando para você: eu sei que você é uma pessoa que me ama, não é? Eu sei que você é uma pessoa que ama ao próximo. Eu sei que você é uma pessoa de fé. Jesus está falando conosco, com esta igreja. Eu sei que você é uma pessoa paciente. E tem mais: hoje você é melhor do que antes. Jesus está falando para esta igreja: as tuas obras de hoje são ainda maiores do que as de antes. Olha que coisa linda. Mas vamos no verso 20. Mas
algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas ou que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha para mim, por favor. Então, como eu iniciei dizendo, nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Ele conhece também e reconhece. Olha que interessante. O Senhor Jesus conhece e reconhece também as tuas boas obras. O Senhor Jesus conhece e reconhece também tudo aquilo que você faz de bom. O Senhor Jesus conhece e reconhece o teu amor, a tua fé, a tua paciência. O Senhor Jesus conhece e reconhece que hoje você busca mais do que antes. Está compreendendo, sim ou não? Ele reconhece as tuas boas ações, porém, Ele também está vendo aquilo que em você não está agradando a Ele. Aquilo que em nós não está agradando a Ele. Olha para mim, por favor. O Senhor reconhece todo o trabalho que a igreja do Brasil tem feito. O amor, a dedicação, a fé, a paciência. Mas o Senhor Jesus também está vendo muitas coisas na igreja que não estão agradando a Ele, e Ele expõe aqui, e uma destas coisas graves que tem desagradado ao Senhor dentro da igreja é a tolerância. Repita comigo: tolerância. Muitas vezes a igreja tolera aquilo que o Senhor não tolera. E tolerar é concordar. Nesta época aqui da igreja em Tiatira, Jesus fala de uma maneira figurativa de Jezabel. Jezabel foi uma esposa pagã, idólatra, de um dos reis de Israel chamado Acabe. E por causa de Jezabel, o culto a Baal foi introduzido dentro de Israel. E essa mulher Jezabel, essa esposa de Acabe, ela seduzia os homens para que eles deixassem de adorar a Deus e viessem a adorar Baal. E por causa dela, muitos servos de Deus caíram na idolatria. E estava havendo uma tolerância. E aí Jesus vem e fala para essa igreja: puxa vida, vocês têm amor, vocês têm fé, vocês estão fazendo mais obras hoje para mim do que antes, mas vocês estão tolerando Jezabel no meio de vocês. Vocês estão tolerando no meio de vocês a idolatria. Vocês estão tolerando no meio de vocês as coisas erradas. Olha para mim, igreja, e aprenda que quando você tolera, é como se você fizesse também. Tolerar é você praticar o erro de maneira indireta, mas não deixa de ser uma prática. Quando você tolera o erro, ainda que você diretamente não pratica, indiretamente, porque você está tolerando, você está praticando também. E Deus não está se agradando disso dentro da igreja. Uma igreja que às vezes não pratica o pecado, mas tolera o pecado, fica calada diante do pecado, fica omissa. Eu vou te dar alguns exemplos que você conhece bem, exemplos da sociedade
tem gente que não rouba, mas se ela compra coisas roubadas, ela está roubando também. Qual a diferença? Eu não me prostituo, mas eu aceito que pessoas façam dentro da minha casa. Qual a diferença? Eu duvido que um filho meu, quando crescer, consiga levar uma namorada ou um namorado para dentro da minha casa e dormir junto com ele numa cama sem ser casado. Duvido. Porque se eu deixar, eu posso até não me prostituir, mas quando eu permito, eu estou aceitando. Qual a diferença? Acorda, irmãos. Você é de Deus, você é uma pessoa de fé, mas tem muita coisa que não acontece na sua vida porque você fica tolerando. Talvez você não vive no pecado, mas você tolera indiretamente o pecado. Me perdoe a sinceridade, não estou aqui criticando ninguém, amém? Mas eu preciso ensinar. Eu convido você a ir na minha casa e eu duvido que você vai abrir a minha geladeira e você vai ver bebida alcoólica dentro da minha geladeira. Eu duvido que você vai ver uma pessoa fumar dentro da minha casa. O que adianta eu não faço, mas eu permito que façam? Aonde está a diferença? Pastor, eu não traio a minha mulher, mas você tem amigos que traem, você está sendo conivente. Que história é essa? Eu sou casado, fiel à minha esposa, e eu vou ter um amigo que não é fiel à esposa dele? Eu estou tolerando o pecado. Eu não estou praticando, mas eu estou tolerando. Tem muita gente que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, Deus quer fazer coisas grandes dentro da igreja, mas a igreja tem tolerado o pecado, e tolerar o pecado é a mesma coisa que você praticar. Não adianta, eu não faço, mas se você permite fazer, então você está concordando, você está sendo conivente. Como que a gente fala? A gente fala assim, quando alguém pede dinheiro no sinal, a gente sabe que aquela pessoa vai usar droga, a gente dá? A gente dá? Por quê? Porque a gente fala assim, eu não vou dar para ele usar droga, porque se eu dar, eu estou empurrando ele para o buraco, sim ou não? E é uma grande verdade. Então nós não podemos ser uma igreja tolerantes. Do que adianta eu não vivo no pecado, mas eu permito, eu tolero, eu deixo, eu aceito? Espera aí. Se você pedir para fazer um culto dentro da casa do teu familiar, eu duvido que ele vai deixar o teu familiar incrédulo. Pede para fazer um culto lá para ver se ele vai querer. Não vai. Mas quando ele vai dentro da sua casa, você deixa ele encher sua geladeira de bebida. Uai. Por quê? Você não trai o seu marido, mulher, mas você tem amigas que faz isso, e você fica na roda ali achando graça. Você está tolerando o pecado. Jesus disse, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Me perdoe, mas eu preciso pregar o que o Espírito Santo mandou. Não é nada pessoal. Aqui o Senhor está falando para toda a igreja.
Nós não podemos ser uma igreja tolerante ao pecado. Então a questão aqui não é só você dizer: ah, eu não faço, mas se você tolera, é a mesma coisa de estar fazendo. Seja lá o que for. Quem está compreendendo? Vamos lá em Romanos 1 também. Volta um pouquinho em Romanos 1. Romanos 1 também, capítulo 18. Olha o que está escrito. Nós estamos falando de Novo Testamento, do tempo da graça. Romanos capítulo 1. Depois de Atos é Romanos. A partir do verso 18. Vai dizer assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso tanto Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Homossexualismo, é disso que a Bíblia está falando aqui. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes
desobediente aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Olha para mim. O problema então não é só fazer, é você tolerar, ser conivente, concordar. Olha para mim, por favor. O próprio Deus os entregou. O que isso significa, pastor? Significa que eles conheceram a Deus, não é o que está escrito aqui? Esses mesmos homens perversos tiveram a oportunidade de conhecer a quem? Mas o que a Bíblia diz aqui que eles fizeram? Preferiram o quê? Preferiram fazer mais a vontade da criatura, não é o que está escrito aqui? Do que a vontade de quem? Do Criador. E aí o que Deus fez? Deus os entregou, ou seja, vocês conheceram a Deus, mas vocês não querem Deus, não? Então façam como vocês quiserem. Deus permitiu que eles se destruíssem em seus próprios erros. Porque é isso que acontece. A pessoa que não se arrepende, a pessoa que não toma jeito na vida dela, ela se autodestrói. Porque o pecado, querido, ele é algo ilusório. Mas o pecado, ele destrói a pessoa. Quando o pastor fala assim, olha, se arrepende, larga o pecado, a gente não está aqui te condenando. Nós não estamos aqui querendo cuidar da sua vida, não. Só que nós sabemos que o pecado destrói. Tem muita gente que ela não precisa do diabo destruir ela, não. Tem muita gente que ela não precisa de Deus castigar ela, não. O próprio pecado dela acaba destruindo ela. É aquele dito popular que o feitiço se volta contra o feiticeiro. A vida de uma pessoa que vive no pecado, a consequência é essa, uma hora ou outra. Se ela insistir em viver no pecado, o próprio pecado vai destruir ela. A pessoa que insiste em viver na mentira, uma hora ela vai ser pega pela sua própria mentira. A pessoa que insiste em viver no adultério, uma hora o próprio adultério vai destruir ela. A pessoa que insiste em viver na prostituição, uma hora a própria prática vai destruir ela. Quantas pessoas que viveram na prostituição, não quiseram largar, não quiseram abandonar, e hoje estão em cima de uma cama doentes por causa da prostituição. Só que pior do que praticar, irmãos, é o que eu quero que você entenda nesta manhã. Pior do que praticar, porque talvez você diz assim, pastor, eu não pratico nada disso. Levanta a mão para o céu e diga assim, glória a Deus. Levanta a mão, gente. Fala, glória a Deus. Que bom que você não pratica. Mas se você tolera, é o mesmo que está praticando.
se você concorda, se você acha bonitinho, se você é conivente, é a mesma coisa. Quem está compreendendo? Deixa eu te dar um conselho, posso? Se você não mente, não deixa a mentira entrar dentro da sua casa. Se você não prostitui, glória a Deus, não deixa a prostituição entrar dentro da sua casa. Não deixa o espírito do vício entrar dentro da sua casa. Ame seu filho, ame sua filha. Ame sua família. Ah, pastor, mas se eu não deixar, nossa, fulano vai ficar com raiva de mim. Se preocupe com a tua casa, amigo. Porque no dia que você precisar, o fulano não vai te ajudar, não. Não deixa o homossexualismo entrar dentro da sua casa. Não deixa o adultério entrar dentro da sua casa. Se você é fiel à sua esposa, se você é fiel ao seu esposo, e você tem amigos ou amigas que não são, corta essa amizade, porque senão você vai estar sendo conivente, vai estar levando isso para dentro da sua casa. Se você é um filho obediente aos seus pais, não tem por que você ter amigos que são rebeldes aos pais. Se você é obediente aos teus pais, mas você tem amigos rebeldes aos pais, você está sendo conivente, você está tolerando o pecado da rebeldia. O mentiroso não serve para sentar à sua mesa com você. Isso aqui é muito grave, irmãos. Deus permitiu. Olha para você ver, depois você lê na sua casa Romanos 1. Eles conheceram a Deus, não conheceram? Não é o que o texto diz? Ou seja, eles tiveram a oportunidade, mas não quiseram. Olha para mim. Deixa eu te ensinar uma coisa. Toda pessoa que rejeita as oportunidades de Deus, ela vai ser usada pelo diabo para entrar na sua vida, para tentar tirar a tua oportunidade também. Cuidado. Tem gente que já jogou fora todas as oportunidades que Deus deu para ela. Agora ela quer fazer você jogar as tuas também. Aí vem com conselhozinhos que não estão de acordo com a palavra de quem? De Deus. Aí vem como a mulher adúltera. A Bíblia diz que os lábios da mulher adúltera, e quando a Bíblia lá em Provérbios fala da mulher adúltera, está se referindo a pessoas usadas pelo mal, pelo pecado. A Bíblia diz que os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, são doces. Então cuidado, que tem pessoas que não querem Jesus, que já rejeitaram, que já jogaram fora a oportunidade dela, não querem, só que ela quer convencer você também. E aí ela vem no teu ouvido com conselhos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Elas vêm nos teus ouvidos falar para você: não tem nada a ver não, o que que tem? É só hoje. Sai fora disso. Porque esse é um papel diabólico. Porque o diabo, Satanás, ele não tem mais chance de redenção. Você compreende isso? Ele já foi condenado. E uma vez que ele já foi condenado, ele quer que você também seja. O diabo, ele tem ódio de nós, porque nós ainda temos uma chance. Chance esta que ele não tem mais. Então ele tenta de tudo para que você, assim como ele, se torne um condenado. E para isso ele vai usar pessoas.
para chegar para você e falar assim: não, não é bem assim como o pastor está dizendo, não. Não, o que tem? Sai fora disso. Não tolere o pecado. Não tolere o erro, não seja conivente. Não permita que o pecado tenha acesso à sua casa. E mesmo você não praticando, se você permite que pratiquem, então você está dando acesso. Quem está compreendendo? Por isso, para finalizar, que o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra... Que isso, pastor? Mas Jesus não prega a união da família? Sim, mas Jesus está se referindo nesse sentido, de você não tolerar o pecado. Jesus está dizendo que mesmo que seja alguém de sangue, ele não tolera o pecado. Não tolera. Olha, fulano, eu gosto muito de você, mas eu não vou ser conivente com essa prática. Simples. Por que que os filhos hoje estão rebeldes, gente? Por que que os filhos de hoje estão dando mais trabalho do que antes? Por quê? Exatamente porque antes os pais toleravam a rebeldia dos filhos. Tolerava, gente? Passava a mão na cabeça, achava bonitinho, adiantava o filho chorar ou fazer pirraça, o pai fazia a vontade dele estando ele errado? Não, mas eu digo para você, o pai deixava de amá-lo por não tolerar o erro? Deixava? Não, pelo contrário, o pai dava uma surra e ainda falava assim: ó, estou fazendo isso para o seu, um dia você vai me agradar? Não era esta a frase? E hoje? Hoje os pais toleram tudo que os filhos fazem. Ah, porque se eu prender... Olha a conversa fiada. Porque se eu prender... Ah, não é assim? Como assim, gente? Então é isso que o Senhor está falando para a igreja hoje. Se você não pratica mais o pecado, glória a Deus. Mas além de não praticar, você não pode tolerar. Eu fui na casa da Maria, posso falar, Maria? Fui na casa da Maria, ela me contou que o neto, né, fez um negócio lá, mãe. Mas se você contar para qualquer pessoa, é algo aparentemente mas neste sentido ela fez certo, porque se ela deixar isso, daqui a pouco vai deixar outra coisa, daqui a pouco vai deixar outra coisa, daqui a pouco vem as coisas graves. Você está compreendendo, irmão? Olha para mim. O diabo, ele não trabalha de uma vez, é aos poucos. Aí a igreja começa a tolerar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que aparentemente são banais, mas daqui a pouco a igreja está tolerando coisas graves. Quem está compreendendo? Então ouça a voz do Espírito Santo, igreja. Não tolere o pecado. Amém? Voltando lá ao Apocalipse, para a gente finalizar, no verso 21, o Senhor vai dizer assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação,
se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Está vendo aí? Olha para mim. O Senhor é tão bondoso que Ele vai dando tempo para a pessoa se arrepender. Ele vai dando tempo. Ele vai sendo benigno. Ele vai sendo paciente. Só que chega uma hora que não dá. Aí não é que Deus vai lá e resolve castigar. Não, não é isso. É que, como eu disse antes, chega uma hora que o próprio erro acaba destruindo quem? A pessoa. Vou dar o exemplo da mentira. A pessoa vai mentindo, Deus vai dando chance para ela se arrepender. Ela não se arrepende. Não quer dizer que Deus vai lá e vai castigar ela, não. Mas por causa da prática constante, vem as consequências. E aquelas próprias consequências acabam destruindo quem? Aquela pessoa. Então Deus vai dando chance para a gente, porque Deus sabe que se a gente não se arrepender uma hora, a gente vai cair na nossa própria ação. A mesma coisa com respeito à tolerância. Você vai tolerando, você não pratica, mas você tolera. Você vai tolerando, você vai tolerando, você vai tolerando. Uma hora você vai acabar sendo incluído no problema que não era seu, mas te prejudicou porque você tolerou. Você compreendeu isso? É assim que funciona. Quem já foi colocado num problema que não era seu? Levanta a mão. Mas para pensar. Será que não foi porque você acabou tolerando? Será que não foi porque você, cortou o mal pela? Não, mas aí você achando que não tinha nada a ver, o problema não era seu, mas devagarzinho você foi se envolvendo. O problema não era seu, mas devagarzinho você foi se intrometendo aonde não era chamado. O problema não era seu, mas aos poucos você foi entrando. Daqui a pouco aquele problema que não era seu acabou se tornando um problema para você também. Vocês estão entendendo? Essa é a consequência da tolerância. É igual uma briga, você não está lá brigando, mas se você for lá entrar na briga, o que acontece? Você vai ficar nervoso, daqui a pouco você vai estar brigando o quê? Também. O que acontece? Se alguém tiver duas pessoas brigando, aí você vai lá no meio, o que acontece? Você acaba apanhando junto. Por quê? Porque você foi se meter aonde não era para você ter se metido. A tolerância ao pecado é assim. Às vezes você não pratica, mas se você tolera, daqui a pouco você vai sofrer as mesmas consequências daquele que está fazendo, porque você está tolerando. Amém, gente? Então cuidado. Mas Jesus fala assim para finalizar. Verso 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes retém até que eu venha. E ao vencedor, e ao que vencer,
e guardar até o fim as minhas palavras, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então está falando para nós também? Amém, gente? Então repito, eu não tenho nada pessoal contra ninguém, mas eu não posso deixar de pregar o quê? A verdade. Se você não pratica, mas você tolera, você está caminhando para se afundar. Não faça. Não pratique, mas também não tolere. Olha para mim, é difícil? É. Mas é o certo. É difícil cortar a amizade, sim ou não? Mas é o certo. O que você não pode é ficar Amém.